Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre as migrações. Então, vocês receberam um texto sobre os movimentos migratórios e nós vamos ver então o que são esses movimentos. Então, aqui, a definição de emigrante. Nos movimentos migratórios, esse ele significa saída. Então, o emigrante é aquela pessoa ou um grupo de pessoas, uma família, que ele sai do seu país de origem, ou seja, aquele país onde ele nasceu, ele cresceu, ele constituiu uma história e ele decide mudar-se para um outro país. Aqui por vários fatores as pessoas acabam se mudando do seu país. Pode ser por causa de uma guerra, pode ser por causa da economia enfraquecida, pode ser em busca de um novo trabalho, de novas oportunidades para sua família. Então, o emigrante é aquele que sai do país. Então, aqui eu coloquei daí alguns exemplos para a gente ver. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos italianos emigraram para o Brasil. Então, lembre-se que esse é de saída. Então, eles saíram da Itália e vieram para o Brasil. No momento dessa saída da Itália, eles são emigrantes. Um outro exemplo. Para buscar melhores condições de vida, os venezuelanos emigraram para o Brasil devido à crise econômica do seu país. Então, essas pessoas, eles saíram da Venezuela. Aconteceu recentemente por causa de uma crise econômica que o país vizinho, então, estava passando por esse momento. Então, quando essas pessoas saíram da Venezuela, eles são emigrantes. Então, o emigrante, ele sempre sai do seu país. Agora nós vamos ver outra definição. Então, agora é o imigrante. Esse I, ele significa entrada. Então, eu vou usar os mesmos exemplos do emigrante, mas agora quando eles chegam no Brasil. Então, o imigrante é aquela pessoa, uma família ou um grupo de pessoas que eles chegam em um país para morar por tempo indeterminado. Então, aqui vamos ao exemplo. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos italianos, então eles chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida. No exemplo anterior, nós tínhamos o emigrante como saindo da Itália. Agora nós temos o imigrante chegando ao Brasil. Então, quando eles saíram da Itália, eles eram emigrantes. Na entrada no Brasil, na chegada ao Brasil, imigrantes. O outro exemplo. Devido à crise econômica na Venezuela, o Brasil recebeu milhares de venezuelanos que vieram em busca de melhores condições de vida. Então, de novo, lá quando eles eram emigrantes, eles saíram da Venezuela. Aqui, na chegada ao Brasil, eles são imigrantes. Um outro exemplo. O Canadá recebe todos os anos milhares de pessoas de todo o mundo que buscam suas vagas de trabalho. E então, as pessoas, quando saem do seu país, eles vão ser emigrantes. Quando eles chegam ao Canadá para buscar essas vagas de trabalho, eles são imigrantes. Um outro tipo de migração é a migração pendular. Então, é aquelas pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar numa outra cidade, numa cidade próxima. Então, aqui nós vamos usar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. A professora Mara, de português, trabalha de manhã em uma escola de Brusque. Ela vai e volta todos os dias. Então, ela trabalha no período da manhã, ela sai cedinho de casa, vai, trabalha até próximo ao almoço e volta para Nova Trento. O filho da professora de geografia estuda em Itajaí. Ele vai e volta todos os dias. Meu filho, ele faz faculdade na Univale de Itajaí, então de manhã ele vai cedinho, volta depois do almoço.
Aqui é um exemplo que todos vocês conhecem e talvez até tenham na família. Muitas pessoas de Nova Trento, principalmente aqueles que trabalham na construção civil, de Itapema, de Bombinhas, de Balneário Camboriú, pode ser Tijucas, Porto Belo, Biguaçu, eles saem bem cedo de casa e retornam no final da tarde. Então, talvez vocês tenham pais e irmãos que fazem esse tipo de migração pendular. A van, o micro-ônibus, eles passam cedinho na casa de vocês e o familiar, ele vai, trabalha durante todo o dia, no final da tarde, então retorna para casa. Esse é o exemplo de migração pendular. Migração sazonal ou temporária. Vamos tirar a câmera daqui para vocês verem. É aquele deslocamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas durante apenas um período de tempo. Então, quando essa pessoa ela sai para fazer esse tipo de trabalho, ela já vai com um tempo pré-determinado para estar voltando. São os contratos temporários de trabalho. Então, aqui eu coloquei, um grupo de trabalhadores saiu de Minas Gerais para colher laranja em São Paulo durante 2 meses, que é o período mais ou menos ali da colheita de laranja nos municípios do interior de São Paulo. Seu Raimundo com seus filhos, João e Antônio, saem todos os anos de Brejo Grande, em Sergipe, para a colheita do café no Espírito Santo. E eles já sabem que em determinado período, eles estarão de volta. Então, esses são os exemplos da migração sazonal, ou ela também é chamada de temporária. Migrações internas. São aqueles deslocamentos dentro de um mesmo país. Então, elas podem se dividir em migrações intra-regionais, que significa dentro de uma mesma região ou de um estado, e as interregionais, que são aquelas fora da região ou do estado de origem da pessoa. Então, vamos ver o que é uma migração interregional. São aqueles deslocamentos das pessoas de uma região para outra ou de um estado para o outro. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Seu João, que morava em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, decidiu mudar-se para uma fazenda no Mato Grosso. Então, ele fez uma migração interregional, porque nós estamos em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e ele vai para Mato Grosso. Maria e Valdemar mudaram-se de São Paulo para Santa Catarina em busca de mais segurança para seus filhos. Então, eles estão migrando da região sudeste do estado de São Paulo para a região sul, o estado de Santa Catarina. Paulo viu que os melhores salários para um médico são em cidades pequenas como Gurupi, no Tocantins. Mudou-se para lá. Então, aqui a gente tem o Paulo, que ele mudou-se da sua localidade de origem para o estado do Tocantins. Então, em busca de melhores salários. Migrações intra-regionais. Então, aquelas que ocorrem dentro da mesma região ou do mesmo estado. Aqui como exemplo, Marcos e Ana moravam em Tijucas e mudaram-se para Brusque, onde Marcos conseguiu um emprego melhor. Então, aqui eles fizeram a migração dentro do próprio estado. Joaquim, ao se formar engenheiro, mudou-se de Nova Trento para Blumenau, onde conseguiu um bom emprego. Novamente, temos uma migração dentro do mesmo estado. Então, esses são os exemplos de migrações intra-regionais, ou seja, dentro da própria região ou estado. O êxodo rural. Muitos de vocês talvez já fizeram esse movimento. Então, o êxodo rural nada mais é do que a saída daquelas famílias que moram no campo e se mudam para a cidade. Vamos ao exemplo. A família de João mudou-se do Aguti, que é um dos nossos bairros do interior,
para Brusque, pois buscavam melhores condições de vida, já que o fumo não dava mais lucro. Então, aqui a gente tem um daqueles exemplos que a família mudou-se para a cidade, deixou lá a sua propriedade rural, justamente buscando emprego, buscando uma melhor condição de vida, porque já não tinha mais esse retorno financeiro na cultura que eles praticavam. Outro exemplo. Depois de 3 anos perdendo toda a plantação de verduras por causa da falta de chuva, a família de Ana mudou-se para a cidade e todos foram trabalhar em fábricas de tecido. Isso acontece muito em famílias que estão lá na zona rural. Eles primeiro começam e os filhos vão para a cidade, buscam oportunidades de emprego, conseguem esse trabalho, se estabelecem na cidade, e daí os irmãos vão morando para a cidade para morar junto, conseguem emprego e depois acabam buscando os pais. Então esse é o tipo de êxodo rural. E aqui a gente vai ter o êxodo urbano. Ele é mais raro de acontecer, mas só que nas últimas décadas, nessa última década, nos últimos anos, então a gente tem visto esse tipo de migração. Então, se o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, o êxodo urbano é o contrário. É a saída daquelas famílias, daquelas pessoas que moram nas cidades, compram uma pequena propriedade rural e voltam para o campo. Então, aqui a gente pode citar pessoas que estão se aposentando nas cidades e que querem um pouco de sossego, vamos dizer assim, compram um sítio, uma chácara, um pequeno pedaço de terra no campo e voltam para lá. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Pedro e Joana se aposentaram como professores em Florianópolis e se mudaram para um sítio no interior de Antônio Carlos. Aqui eu usei Florianópolis, que é a nossa capital, que todos vocês conhecem. Antônio Carlos é um município que fica bem próximo a Florianópolis e então o interior dele vai ser então a zona rural. Paulo e Márcia economizaram durante toda a vida que tinham em Itajaí e compraram uma pequena propriedade no interior de Nova Trento, para onde se mudaram e agora cultivam produtos orgânicos. Então, é o que acontece. As pessoas que moraram toda a sua vida na cidade, têm aquela correria, aquela dinâmica de uma cidade, e depois de uma certa idade fazem as suas economias, então querem buscar aquela tranquilidade do campo. Então, esse seria o êxodo urbano, a saída da cidade em direção ao campo. Então, 7º ano, eu acho que é a forma mais simples de vocês aprenderem um pouquinho sobre o nosso conteúdo de migrações. Então, agora nós vamos fazer atividades sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E sempre para fazer o exercício, observem os textos que são mandados e voltem aqui no vídeo se vocês tiverem alguma dúvida. Até mais!